só se conecte com o Senhor, amém? Vamos adorar, vamos? O pessoal que está aí fora, vem, pode entrar. Vamos começar a segunda sessão. Ficamos de pé para adorar o Senhor, amém? promessas me moldastes, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Amor me envolve.
sintonizar com a glória, com o poder, e que Ele possa sintonizar neste lugar. Vamos adorar Ele, vamos exaltar o nome dEle em nome de Jesus. Peça a Ele que Ele venha, vamos. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Você pode declarar, vamos! Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Vamos declarar o nome dEle, Yahweh, vamos! Yahweh, tens meu coração. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Deus é o Senhor nosso Queremos estar no centro de tua presença. Pois o Senhor nos encontrou, Yahweh, diz meu coração, Yahweh, a minha canção. Será que você pode declarar isso com todo amor? Yahweh, diz meu coração, Yahweh, a minha canção. Eu estou firmado na rocha e nada me abalará. 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 Vamos mais forte! Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Levanta o nome dele e declara: Yahweh, diz meu coração, Yahweh, a minha canção, Santa, vamos declarar majestade, ei, Santa majestade, Santa, deixa o fogo descer, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, peça, vamos, deixa o fogo descer, deixa o vento
deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Vamos pensar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, e a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Vamos pensar. A terra chama, mais uma vez, queremos ver o céu descer. Levanta a sua voz e chama, que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, que seja hoje, que seja agora. Vem, vamos pedir que seja hoje, vamos, vamos, vamos. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Erga suas mãos. Erga suas mãos e faça disso uma oração agora. Erga suas mãos e faça disso agora uma oração e um pedido. E fala: Senhor, através das minhas mãos faça, Senhor. Através do meu coração faça, Jesus.
Através de quem eu sou, faça, Senhor. Faça, Jesus, faça, Senhor. Em nome de Jesus. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Capacitação de graça. Capacitação de graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Peça isso, vai! Está no nosso Deus. Peça isso, vai! E que se abram os céus e que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus e o teu reino vem. A nossa fé está Com toda a sua força, no nosso Deus. peça isso, que os céus se abram, vai! Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Em nome de Jesus. Os céus fechados se abram, Graça, dom, poder, capacitação. a nossa fé, esperança estão em Batismo de autoridade. grande Deus. Os céus Fechados se abram. teu reino venha mover. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grande Deus, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida poder e graça. Eu ministro sobre a tua vida batismo no Espírito Santo. Eu ministro sobre a tua vida dons para servir a noiva do Cordeiro. Eu ministro sobre a tua vida agora discernimento do alto. Na autoridade do nome de Jesus, que os céus se abram sobre você. E que na autoridade do nome de Jesus você seja capacitado para um novo nível de graça, um novo nível de responsabilidade, um novo nível de propósito. Na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que os céus respondam com sim e amém sobre profetas, que o céu responda com sim ou amém sobre missionários, que o céu responda com sim e amém sobre pastores, sobre apóstolos, que o céu responda com sim e amém sobre mestres, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, que o teu coração agora, que o teu coração agora receba da parte do Senhor agora
toda a capacitação necessária para o cumprimento do propósito. Na autoridade do nome de Jesus agora, que os céus se abram sobre a tua vida agora. Que na autoridade do nome de Jesus, novo nível de responsabilidade, de unção, venha sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. 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 Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Quem aqui já tem passaporte? Faz o sinal com a sua mão assim para eu ver. Ok? Ok. Nós conversando ali, eu, pastor Vinão, pastor Anderson, pastor Daniel, Deus trouxe ao meu coração uma orientação muito clara. E eu quero que nós vamos fazer isso hoje. Quem tem passaporte, eu quero que traga passaporte hoje à noite. E eu quero que você coloque aqui no altar aqui. Assim que você chegar, você vai colocar o passaporte aqui no altar. Pastor, eu não tenho passaporte ainda. Então você pode vir e pode colocar algo que represente você. Pode ser sua identidade, algo nesse contexto. Os que têm passaporte, se preparem, porque Deus vai fazer grandes coisas. Pastor, e quem não tem passaporte, se prepare também. Já essa semana vai na Receita Federal e já peça o seu passaporte. Porque nós nos movemos por fé. Pastor, eu não tenho dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre disponibilidade. Eu me coloco à disposição e o Senhor faz o milagre. Eu não tenho, o Senhor tem. Eu não tenho e o Senhor quer fazer. Mas o Senhor quer fazer para aqueles que estão disponíveis e não para aqueles que olham para circunstâncias e para adversidades. Então eu quero que todos que creem nisso e acreditarem nisso tragam seu passaporte e coloquem aqui no altar hoje à noite. E nós vamos orar. O pastor Daniel vai estar orando hoje à noite aqui. Ele vai ministrar e ele vai orar sobre. E já lancei um desafio ali dentro. E pastor Vinão que se vira agora. Eu já lancei o desafio. Nós já fomos para o sertão algumas vezes. E para o sertão já aconteceu e já é uma realidade. Agora nós já estamos gerando Impulse África 2027. Amém, 2027, aleluia. Eu já ia lançar 2026. Mas 2027 então já está lançado. Impulse África 2027. E eu creio, irmãos. Você crê comigo, amém? Pastor, é muito difícil. Presta atenção numa coisa. Eu não faço parceria com o inferno. Eu não faço parceria com a dúvida. E eu não faço parceria com as palavras contrárias. Eu me movo por fé, com autoridade e com graça. E eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, queridos. Então eu já lancei. O pastor Vinão agora que se vire. E em nome de Jesus, mas eu quero que você traga seu passaporte. Pastor, se eu não quiser, ok. A questão é sua, nós pastoreamos pessoas livres. Mas o meu passaporte vai estar aqui. E eu creio em nome de Jesus que ano que vem ele vai receber uns carimbos em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vem, pastor, por favor. Vem, não.
Eu creio. Amém. Então, amém. Glória a Deus, eu creio também. Amém? Bom, eu já queria convidar aqui a preleitora deste momento, Yasmin, uma jovem que escutou a voz de Deus e por 7 anos já está ali na África, a esposa do pastor Daniel. Eu acho que fala assim, né? Nemanapuiaesso? Ah, Nemanapuiaesso. Eu ainda lembro, viu, Daniel? Que é a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa... Vamos orar pela Yasmin. Levanta as tuas mãos para cá. Tenho certeza que ela tem uma palavra do céu para nossos corações nessa manhã. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui juntos, Pai. Obrigado pela vida da Yasmin. Obrigado por sua família. Obrigado, Senhor Deus, por ela ter escutado o teu sim, Pai. Pai, obrigado, Senhor Deus, por ela ter também dito sim para Ti, Senhor. E gratos somos, Pai, por tê-la aqui nessa manhã, Senhor Deus, conosco, Pai. Que o Senhor possa usá-la, Papai, poderosamente para falar conosco. E que a Tua palavra, Senhor Deus, Pai, possa vir aos nossos corações de tal forma, Senhor Deus, que possamos ser totalmente transformados, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. É um privilégio estar aqui. É um privilégio conhecer essa igreja. Deixa eu me apresentar, né? Apesar que o pastor Vinícius falou. Eu me chamo Yasmin Buanaher, que meu marido gosta que eu me apresento assim. Quando eu casei com ele, meu nome é muito grande. Eu tenho nome composto, tenho vários sobrenomes. E ele falou, a partir de hoje você só vai dizer que você é Yasmin Buanaher. Só importa isso, o primeiro e o último. O primeiro, seu nome, o segundo, dizendo que você pertence a mim. Eu disse, amém, tá certo. Então, eu sou Yasmin Buanaher. Eu tenho 28 anos de idade. Estou em Moçambique, especificamente em Pemba, no extremo norte do país, há 7 anos. Sou casada há 7 anos com o pastor Daniel Buanaher. Temos 2 bênçãos de Deus. A Ayla, nossa primogênita, ela tem 5 anos. E a nossa caçulinha, por enquanto, que é Eloá, que tem 51 dias. E aí, nós fizemos as meninas primeiro, e se Deus der graça, vamos fazer os meninos depois. Filhos são heranças do Senhor. Não é assim que a palavra diz? Então, nós queremos acumular bastante herança. Amém? Então, estamos ali já tem 7 anos. Nós nos casamos e fomos para Pemba. Dias depois de casados, casamos no Brasil. Eu sou capixaba, sou de Vitória, Espírito Santo. E o meu esposo, ele viveu no Brasil durante quase 7 anos. Ele é pembense. Ele é um moçambicano. E ele veio ao Brasil, trazido pela minha igreja na época. Foi a igreja que trouxe ele ao Brasil para investir nele, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse se formar como um obreiro e assim então depois pudesse voltar a Moçambique para dar continuidade à obra que já tinha sido estabelecida ali por um missionário da nossa mesma igreja que havia sido enviado com a sua família. E aí durante esses 7 anos o Senhor encontrou as nossas vidas e conhecia ele, não gostava dele. É verdade, meu Deus. Ele era, eu brincava, eu dizia que ele era muito pavão. Sabe, aquele bichinho assim aberto que todo mundo... E aí, eu mal cumprimentava ele. Mas depois de 1 ano que ele já estava lá, Deus preparou uma situação. E a partir daquele dia que ele pediu o meu número de telefone,
Eu não sei, mas eu só sei que 6 anos depois eu estava subindo no altar e dizendo sim para Ele. E eu digo que Deus não uniu as nossas vidas simplesmente por amor ou paixão ou qualquer coisa do tipo. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E Deus uniu a minha vida, a vida do Daniel, porque nós temos o mesmo propósito. E eu estou falando isso porque é a primeira vez que eu venho aqui. Vocês não me conhecem, eu também não vos conheço, para vocês entenderem mais ou menos. Amém? Então, é isso aí. Tragam os vossos passaportes, porque eu creio que Deus fará grandes coisas. E eu volto para Moçambique esse mês ainda, e já vou começar a organizar espaço, porque eu sei que vai ser uma caravana grande. Vou ter que acumular bastante esteira para vocês dormirem lá. Aí o aleluia ficou baixinho. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra rapidamente convosco. E fiquem em oração para aquela bonitinha ali não acordar. Porque se ela acorda, ela só quer o TT dela. Então, vai orando aí para dar certo. Amém? Vamos ler Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tem como projetar para a gente aqui atrás? João 15, do 1 ao 11, tem como? Tem como, né? Tem? Amém. Vamos aguardar um minutinho só, para a gente poder ler junto, amém? Isso, glória a Deus. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês vão ler os pares, amém? Então eu vou começar o 1, vocês vão no 2 e assim sucessivamente até nós concluirmos. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor.
Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Amém? Glória a Jesus. Essa palavra é extremamente conhecida. Nós estamos aí perante um dos capítulos e passagens da Bíblia mais comum, mais fácil. A gente sempre escuta dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Mas por que nós vamos meditar nisso? Porque para nós sermos impulsionados pelo Espírito Santo a chegarmos até os confins da terra, nós precisamos primeiro estarmos conectados à videira verdadeira. Não há possibilidade de eu e você chegarmos aos confins da terra se nós não estivermos jorrando a seiva da videira verdadeira. Amém? Então nós vamos meditar rapidamente. Eu vou trazer aqui 4 pontos sobre os ramos dessa videira, e nós vamos meditar junto. A palavra de Deus vai dizer que Jesus fala que Ele é muitas coisas. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Em outro momento Ele vai dizer: eu sou a luz. Isso, não fica com vergonha não, tá bom? Participa comigo. Amém? Isso. Eu sou a luz do mundo. Em outro momento Ele vai dizer: eu sou a porta. Depois Ele diz: eu sou a ressurreição e eu sou o caminho, a verdade e muito bem, nas vésperas dele ir à cruz, Ele vai fazer uma outra afirmação e uma outra revelação da identidade dele. E é nesse momento que nós vamos ver Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Amém? Essa é a última declaração que Jesus proferiu sobre a sua identidade. E se nós formos entender por que isso, Ele falava com Israel. No Antigo Testamento Ele dizia que a verdadeira vinha de Deus era Israel. Mas a palavra de Deus diz que Israel foi chamado de vinha de Deus, mas ele produziu uvas bravas. Ele não quis a Jesus. E então depois, no Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Jesus chegando e se apresentando. Agora não mais fazendo menção a Israel, mas dizendo: eu sou a videira verdadeira. Amém? E quando nós percebemos, a videira é o próprio Jesus. Os ramos são os seus discípulos, porque nessa passagem ele falava exatamente para os seus discípulos. O agricultor, aquele que cuida da vinha, é Deus Pai. E os frutos são o quê? Os frutos são as coisas boas, os bons motivos. Os frutos são as virtudes espirituais, as palavras e as obras, aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Esses são os frutos que os ramos podem dar. Amém? Então, eu vou pedir para deixar projetado para mim. Nós vamos acompanhar os versículos durante a exposição. Eu vou pedir para você deixar projetado em João 15, 2. Deixa projetado para mim. Porque nós vamos ver aqui 4 tipos de ramos. Já entendemos que Jesus é a videira. Já entendemos que os ramos são os discípulos, somos nós. Mas quais são esses tipos de ramos? E qual é a finalidade? Porque a palavra vai dizer que a videira só tem 2 finalidades. Número 1, produzir fruto. Número 2, ser cortada e lançada fora. Lançada no fogo. Amém? Ela só tem 2 funções. Ou ela produz, ou ela é cortada e lançada no fogo. Estamos juntos? Amém. Então, muito bem, quando nós vemos o versículo 2, nós vamos dizer assim: Jesus diz: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, Ele corta.
Então, o primeiro tipo de ramo que nós temos é aquele ramo que não dá fruto. Isso. O primeiro tipo de ramo que nós temos é aquele que não dá fruto. Ele está na videira, mas ele não dá fruto. Ele está inserido ali, mas está seco. Isso é um ensinamento para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. Porque às vezes nós estamos até enxertados em Jesus. Participamos das coisas, viemos à conferência, participamos dos encontros, das conexões, das células, mas por algum motivo nós não estamos dando fruto. Por algum motivo nós estamos secos. E o que mais chama a minha atenção é que ele diz que esse é o primeiro tipo de ramo, aquele ramo que não dá fruto. Mas quando a palavra de Deus diz que ele corta, a palavra grega cortar, empregada nesse versículo, vai nos traduzir a palavra grega chamada airo, que significa levantar. Então Jesus está dizendo: aquele ramo que está em mim e não dá fruto, ele levanta. Amém? Na videira, nós conhecemos videira, amém? A videira produz o quê? O quê? Uva. Por acaso ali dentro tinha umas uvas agora, bem gostosas. Veio de uma videira. E a videira, quando aqueles ramos que começam a crescer demais, o que acontece? Eles começam a se espalhar pelo chão. E se chover e tiver num lugar de lama, matope, como nós dizemos lá em Pemba, fica o quê? Tudo sujo. Então aquilo ali precisa ser cortado, organizado. Às vezes precisa tirar, cortar um pedaço, levantar, até amarrar num aramezinho ali e colocar direitinho para que fique bem, para que a planta fique saudável. Amém? Então é isso que Jesus está dizendo. Enxertado na videira, podem ter ramos que não darão frutos, mas quando ele diz que ele vem e corta, ele está dizendo: eu venho e levanto. Aquele que está caído, aquele que está na lama, aquele que está derrubado, ele vem, corta, limpa, ajeita e coloca de novo. Amém? O nosso Jesus não vem para nos descartar, mas sim, se necessário, ele vem para nos disciplinar, para nos ajeitar, para nos cuidar. Por quê, irmã Yasmin? Porque a intenção dele é que nós produzamos frutos. Amém? Então o primeiro tipo de ramo é esse, é o ramo que não dá fruto. A disciplina de Deus, meu querido, ela não tem o objetivo de provocar dor na gente. Às vezes você está ouvindo isso dizendo: poxa, como? Já chegou dizendo isso aí, que Jesus veio nos cortar? Não. Nós temos às vezes uma concepção errada da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós estamos dentro desse ramo que não dá fruto, ele vem para nos levantar. E a disciplina de Deus não é para provocar dor, não é para provocar sofrimento, mas é para um objetivo: produzir frutos. Amém? Como um pai que ama o filho e corrige, Deus também age com amor com os filhos que Ele ama. Amém? Engraçado, eu gosto de pensar nisso, porque Hebreus fala sobre isso. Se nós somos filhos de Deus e não temos disciplina, a palavra diz que nós não somos filhos, nós somos bastardos. Eu vou falar de novo, eu sinto graça de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 12 que nós somos filhos de Deus, mas se nós não somos tratados com disciplina, nós somos bastardos. Nós não estamos aqui para ser bastardos. Nós estamos aqui para ser filhos amados, queridos por Ele. Amém?
Segundo ponto, nós vamos ver no mesmo versículo 2, a palavra dizendo que aquele ramo que está nele e não dá fruto, que é o primeiro tipo de ramo, vai dizer, ele corta e poda os ramos que dão fruto. Vamos lá, sem preguiça, amém? Está chegando a hora do almoço, eu sei que o estômago começa a roncar, mas fica forte, fica na benção. Eu acho que já acostumei, apesar que agora eu estou amamentando, eu sinto muita fome, misericórdia. Tem hora que eu tenho vontade de comer até os rebocos da parede. Mas lá em Pemba a gente começa o culto 8 horas da manhã, termina 2 horas da tarde. Outros não bebem nem um pouquinho de água, não bebem nada. Amém? Então fica forte e fica firme, nós já estamos caminhando. A palavra de Deus diz que existe aquele ramo que dá fruto. Então tem o que não dá, mas também tem o que dá fruto. Que bênção! Este ramo já está produzindo fruto. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele poda esse que já está dando fruto. Para o quê? Para que produza ainda. Então aí nós já vamos ver o terceiro. É aquele que produz mais frutos. Mas antes disso nós vamos falar aquele que produz os frutos. Porque tem aquele que produz, tem os dons, tem um talento, serve na casa de Deus, participa da conferência, está dando fruto, dá uma bênção. Mas a palavra de Deus diz o quê? Ele ainda tem mais para você. Você dá fruto, glória a Deus por isso. Mas você pode dar mais frutos. Você pode dar mais frutos para a glória de Deus. Só que tem um porém. Para esse ramo que já dá fruto produzir mais frutos, ele precisa passar pelo quê? Pela poda. Eu sou péssima de essa coisa de plantação, eu não sei. Quem aqui conhece alguma coisa sobre isso? Aí, o amado aqui, eu sou péssima. Ali, o outro ali, sou péssima. Se eu plantei alguma coisa na vida, acho que foi na escola, porque eu nem lembro. Mas eu sei, é regra básica. Qualquer planta, quando vai crescendo, principalmente as que têm finalidade de dar fruto, elas precisam ser podadas, cuidadas, senão prejudica a própria planta. Se você deixar a coisa aí, e ela vai crescendo, ela vai se espalhando, ela vai, e vai chegar um ponto que ela vai se matar. Amém ou não amém? Então, esse ramo está dando fruto, está legal, mas a palavra de Deus diz que se ele passar pela poda, ele pode dar mais. E aí nós vemos o agricultor, o Deus Pai, vindo com a sua tesoura. É com a tesoura que se poda, né? Tem árvores que são grandes, que pegam uma tesourona grande assim. Tchac, 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 tchac. Ele vem com a sua tesoura. Sabe para quê? Para ele aparar as arestas. Aquilo que está crescendo desordenadamente. Aquele ramo que às vezes está indo para um lado, que o Espírito Santo de Deus está dizendo, não, você está fugindo do propósito. Filho, filha, você está desviando o foco. É muito bonito, é lindo, é maravilhoso, e louvado seja Deus por isso. Nós dizermos que nós queremos chegar até os confins da terra, mas eu te pergunto, como você quer chegar aos confins da terra? Muitas das vezes o Espírito Santo quer trabalhar em nós e podar algumas coisas que não estão boas, não. Ele quer podar algumas coisas que têm mudado o nosso foco e o nosso propósito. Mas nós às vezes não gostamos, não queremos ser mexidos, não queremos ser incomodados. Mas o Espírito Santo está dizendo, filho, filha, a minha poda é para te colocar novamente no foco, no propósito que eu tenho para você. Receba isso com graça. Receba isso com alegria.
Porque nós vamos ver no fim desses versos a palavra de Deus dizendo que tudo isso é para a glória de Deus. Que tudo isso é para nós alcançarmos a outros não alcançados. Você quer chegar aos confins da terra? A sua vida primeiro precisa produzir frutos para Deus. Você quer chegar a lugares longínquos, você quer entrar em Judeia e Samaria até os confins da terra? Ei, meu querido e minha querida, primeiro eu e você precisamos ser um ramo frutífero, guiado e ordenado pelo Espírito Santo de Deus, porque senão começamos a crescer desordenadamente, começamos a desviar o foco e fazer coisas que não têm interesse para Ele. Esse é o segundo ramo. Aquele que passa pela poda. O nosso Deus jamais aplicaria um método, qualquer outro método, que fosse mais fácil, se Ele não visse necessidade real de aplicar a poda dEle sobre as nossas vidas. Mas acalenta o nosso coração pensar que nós vemos exemplos bíblicos de homens que sofreram a poda de Deus, mas estavam dentro do propósito. Davi é um deles. Ele foi ungido rei, mas do momento em que ele foi ungido rei até o momento em que ele toma posse e é chamado e é então reconhecido como rei, ele passou por momentos terríveis. A primeira promessa que eu recebi de Deus, dizendo que Ele me enviaria a nações, foi quando eu tinha exatamente 9 anos de idade. 9 anos de idade, o Senhor falou em voz audível, no meio de milhares de crianças em um lugar, que Ele me levantaria para aquela nação. Mas dos 9 aos 21, eu passei processos. Produzia ramos, e nesses ramos tinham frutos, mas ainda poderia ser mais, e o Espírito Santo sabia disso. Amém? Não reclame da tesoura de Deus, não reclame das podas. São esses processos que fazem você ser quem você é. São esses processos e essas podas e essas orientações de Deus sobre a nossa vida é que nos levam aonde Ele quer nos levar. Irmã, que palavra difícil, misericórdia. Nós estamos aqui tão alegres, tão cheios, e nós estamos dizendo até o confim da terra, e isso e aquilo, e eu sei, e o meu coração se alegra, acredite nisso. Eu já estive aí, e a minha oração era: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a conferência acaba amanhã, se eu não estou enganada. E na segunda-feira vamos voltar à rotina, à vida normal. E alguma coisa às vezes pode te fazer desanimar, pode te fazer enfraquecer. Mas se nós estivermos arraigados na videira verdadeira, jorrando a seiva que sai do próprio Jesus e jorra como água viva dentro de nós, acredite, pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar 5, pode passar 10, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, e você vai perseverar até chegar a esse momento, até chegar a esses confins da terra, até chegar ao propósito que Ele estabeleceu para você. Mas para isso, primeiro, você tem que dar 2 passos atrás e pensar assim: antes de qualquer coisa, Jesus quer ter um relacionamento comigo. Antes de qualquer coisa, eu sou um ramo enxertado na videira verdadeira. Antes de qualquer coisa, mais me interessa servir a Ele, ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo, do que fazer qualquer outra coisa. Glória a Jesus. Me faz lembrar aquele hino:
cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade. É Jesus, servo. Aleluia, aleluia. Viva isso com alegria, isso te fará chegar mais perto dEle. Nós, como filhos, discípulos de Jesus, precisamos dar fruto para a glória dEle. Mas aqueles que nós vemos mais frutíferos, Paulo, Davi e tantos outros, aqueles a quem nós vemos mais frutíferos na palavra de Deus, foram homens e mulheres de Deus podados pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Terceiro ponto, e nós já vamos caminhando para o final. Já falamos aquele que não dá fruto, mas também já vimos aquele que dá fruto. Mas nós já vimos, aquele que está dando fruto, ele vai podar para que produza ainda mais. Vamos comigo, mais fruto. Então, se você dá fruto, você diz: eu reconheço nesta manhã que eu sou um ramo que dá fruto em Jesus. Glória a Deus pela sua vida. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: pode dar mais fruto. Pode dar mais frutos. A palavra dele vai dizer, pula para o 3 para mim, 15:3. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Avança. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Você consegue perceber que a condição que ele apresenta para que aquele que produz fruto produza ainda mais fruto é permanecer nele. Aquele que permanece já produzindo fruto, ele é capaz de produzir mais frutos para a glória de Deus. Durante todo o capítulo 15, se nós formos ver, só o verbo permanecer aparece cerca de 11 vezes. Jesus alguma coisa queria falar conosco, amém? Esse é o pensamento central de Jesus por trás dessa palavra dele. Por que ele diz sobre permanecer? Porque eu já disse e vou repetir, o nosso Jesus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Ele está mais interessado no relacionamento a dois, comigo e com você, do que naquilo que nós somos capazes de produzir para Ele. Amém? Amém? A seiva, que é aquilo que pode dar vida a uma planta, é aquilo que jorra dentro da planta, que alimenta, que traz nutriente e oxigênio para que possa os ramos produzir frutos e bons frutos. Ela vem de um único lugar, ela não vem do ramo. A seiva não sai do ramo, ela sai da videira, ela sai do tronco da planta.
tronco que tem a seiva para produzir o fruto. É o tronco que tem os nutrientes necessários para fazer frutos bonitos e viçosos. Aquela manga que só você devia lambe os beiços. Delícia. Vem da seiva, vem do tronco. Não está dentro do ramo, está dentro do tronco. E o ramo recebe aquilo através do tronco. Por isso, queridos, o segredo para produzirmos mais frutos é estarmos arraigados nele. Se nós queremos transbordar, nós precisamos transbordar mais dele. Mas como que nós podemos fazer isso? Passando mais tempo com ele. Quanto mais juntinho o ramo está no tronco, mais seiva ele recebe. E automaticamente aquele ramo irá produzir mais frutos, mais belos, mais viçosos. Mas somente se nós estivermos mais perto de Jesus. Isaías 40 vai dizer: mas os que permanecem no Senhor renovarão as suas forças, subirão como? Correrão e não se, caminharão e não se fadigarão. Ele é o segredo. Ele é o segredo. Não tente procurar receita de bolo. Não tente olhar para A e para B e para C e pensar que se eu fizer assim, assado e cozido, eu também vou viver o mesmo. Não! O que nós precisamos é estar verdadeiramente arraigado naquele que todas as coisas pode, porque a palavra diz: se nós permanecermos nele, nós podemos fazer todas as coisas em nome dele. Mas se nós fugirmos e nos ausentarmos da presença verdadeira de Jesus, nada podereis fazer sem mim. Chegar aos confins da terra custa, e custa muito preço de joelho no chão e oração. Mas você pode fazer isso. Jesus pode te levantar nesta manhã, e você pode chegar a lugares que você nunca imaginou, porque a palavra de Deus também diz que Ele faz muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa, ou daquilo que você é capaz de pedir a Ele. Mas lembre-se desta palavra: o que mais importa é a sua comunhão com Ele. O que mais importa é o seu íntimo com Ele. Porque se você estiver nele, você pode todas as coisas. E todos os propósitos estabelecidos para você vão se cumprir. Por último, para nós encerrarmos, nós vamos ver que além desse ramo que é capaz de produzir mais fruto quando permanece em Jesus, nós vamos ver o último ramo. Passa para mim para o 5, por favor. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. E todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá o quê? Ai, irmão, em nome de Jesus, vamos lá, vamos junto. Esse produzirá muito, muito. Ou seja, não, irmã, eu já estou produzindo mais fruto. Mas a palavra diz que ainda é capaz de produzir muito, muito fruto. E produzir muito fruto, eu não vou ler mais porque o nosso tempo está se findando. Produzir muito fruto remete à comunhão com Cristo, remete à comunhão com o Espírito Santo.
É assim que nós somos capazes de passar de um ramo que produz mais frutos para um ramo que produz muito fruto. É a comunhão com Ele. É quando as palavras de Jesus, e quando eu falo palavras de Jesus, eu estou dizendo da Bíblia Sagrada. Aí estão as palavras de Jesus. É quando eu e você olhamos para a Bíblia Sagrada, nós contemplamos as palavras de Jesus e nós refletimos e entendemos que as palavras dele determinam o nosso comportamento, determinam o nosso agir, determinam o nosso falar, determinam o nosso andar. Aí nós entendemos que já passamos de um ramo que dá mais fruto para um ramo que dá muito fruto, porque você está tão conectado com a presença de Deus, você está tão sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que sopra sobre a sua vida e sobre o seu coração, que os seus comportamentos já não mais fazem lembrar o velho homem. As suas palavras e o seu modo de agir fazem as pessoas lá fora dizerem: uau, ela é diferente, uau, ele é diferente. Quando ele chega, me dá uma energia boa. Nossa, quando ela vem aqui na escola e ela conversa comigo, eu sinto uma paz que eu não sei explicar. Aí as pessoas começam a falar isso de você. Então aí você vai entendendo que afinal eu já sou um ramo que não produzo mais fruto, mas eu produzo muito fruto para a glória de Deus, porque o agir do Espírito Santo na tua vida é tão palpável que você pode chegar nos confins da terra e nada e ninguém irá parar você, porque dentro de você jorra algo maior, jorra água da vida, joga água que sai direto do manancial de Deus. É isso. Esse é o meu desejo para nós nesta manhã, nessa conferência bonita, que nos impulsiona a viver o sobrenatural de Deus, que nos impulsiona a estarmos em lugares maiores e com propósito que Deus nos chamou para estar, que é: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Todos um dia, povos, língua, tribos, raças, nações irão se curvar e reconhecer que existe só um Deus, aquele que jorra dentro de você. Existe só um Deus, aquele que jorra dentro de você. Existe só um Deus, aquele que a tua boca prega. E existe só um Deus, aquele que a tua vida mostra que há algo diferente nele, há algo diferente nela. E eu me lembro do pregador de ontem dizendo: você está pronto? Você está pronto? E ele disse: para pregar na padaria? Você está pronto para pregar no supermercado? Você está pronto para pregar na sua sala de aula? É aí que começam os confins da terra. Quando o Espírito Santo de Deus se manifestar através da tua vida de tal modo que a escola onde você está não será capaz de suportar a glória e o poder de Deus manifesto sobre você. Aonde você está inserido no seu serviço não será capaz de suportar a manifestação da graça e do dom de Deus sobre a sua vida. Aí você começou os seus confins da terra. Glória! Eu quero terminar nos fazendo lembrar apenas de um versículo. Apenas uma passagem. Jesus,
avistou uma figueira. E a palavra de Deus diz que ele estava com fome. Ele estava com fome. E quando ele avista a figueira, ele se aproxima da figueira, a fim de matar a sua fome. E a palavra diz que a figueira era bonita e viçosa. E Jesus chega a fim de matar a sua fome. Eu imagino que começa a abrir aquela figueira, dizendo: glória a Deus, vou matar a minha fome, vou comer alguma coisinha que vai me dar força para caminhar mais um pouquinho. Mas a palavra de Deus também diz que quando ele procura, ele não encontra. E ele faz o que com a figueira? Amaldiçoa. E quando ele amaldiçoa, a Bíblia diz que ela seca imediatamente. Bonita e viçosa, mas sem fruto. Jesus não está preocupado com a minha aparência, nem com a tua. Um rostinho bonito, uma roupa linda, a casa dos sonhos, o carro do ano. Cheira bacei, cantará marteira, cheira baceira, cantará baceira, andará baceira, cantará baceira, mandará ciar. A profissão dos sonhos. Acredite, o meu Jesus, o maior missionário de todos os tempos, aquele que deu a sua própria vida para redimir o mundo do pecado, ele está preocupado com aquilo que tem dentro de você. Alguns podem te olhar e dizer: ela, ele, mas Jesus está dizendo: filho, filha, não se importe. Não se importe, porque a carcaça pode até não ser bonita e não ser viçosa, mas estou eu mais preocupado com a seiva. Estou eu mais preocupado com aquilo que jorra de ti. Se tens a minha presença, podes não ter o carro do ano, podes não ter a melhor faculdade, podes não ter a melhor casa, mas o Espírito Santo que está aí dentro vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, e vai cumprir, e vai cumprir, e vai cumprir tudo, 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 tudo que Ele estabeleceu. Nós vamos cantar aqui. Eu não vou mais me estender por causa do tempo. Eu tenho 3 minutos, mas eu não quero sair daqui sem orar por você. Você que entendeu, que compreendeu a palavra de Deus nesta manhã e que diz: eu sinto que o Espírito Santo está falando comigo. Saia do teu lugar, vem aqui no altar, pare aqui na frente que eu quero orar por você. Vamos adorar, vamos adorar. De todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, oh glória, e eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade. Sei cantar a baixirianda, cara baixirianda, arabaia, cantar a baixo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele é o vento veemente que sopra, 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 sobre a nossa vida nesta manhã, Pai. Sopra sobre os corações, sopra sobre nós. Oh, aleluia! Diga mais de ti. Vamos.
Escute essa canção, eu já vou orar por você. Faça disso uma oração agora e diga para Ele mais. Oh, aleluia. E menos, e menos, e bem menos. E menos. Isso. E menos de nós, e menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Ele cresça e que eu diminua e que Ele apareça. Oh, glória! Eu vejo corações constrangidos pelo chamado missionário. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Eu vejo, oh, glória! Chora, vai cantar a baceria, bararás. Jesus! Jesus! Pastor Vinícius, sobe aqui, meu amado. Sobe aqui. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Por isso eu chamei o pastor Vinícius. Pastor Vinícius, eu já ouvi que foi a Pemba um tempo atrás. E por isso eu lhe chamei, porque é algo profético. E enquanto eu via pessoas aqui na frente, o Espírito Santo de Deus me dizia: pastor, preparem o departamento de missões ou de evangelismo, ou sei lá o que da igreja, porque desta casa sairá homens meus e mulheres minhas debaixo da tua responsabilidade. E eu sinto graça de Deus, porque sobre ti, vaso, tem uma unção.
sobre ti tem uma ousadia que vem do alto, e você sabe que é Ele quem te dá, é Ele quem te mostra, é Ele quem te revela. E Ele lhe diz: prepara, filho, você irá enviar, aconselhar a homens e mulheres que sairão desta casa, para os confins da terra, para os confins da terra. Vamos orar. Pai todo-poderoso e eterno, Deus grande e forte, leão da tribo de Judá, aquele homem do quarto que entrou na fornalha e guardou e livrou, vai guardando, vai livrando, vai protegendo. Olha esses missionários, olha essas missionárias. Charai, serebasturiandraias, teia macheira bacindraias, ara cantarabas, charamare cantarabas. Ah, papai, faz aquilo que meus olhos contemplam. Nesta manhã, realiza para a glória do teu nome. Realiza para a glória do teu nome. As nações receberão, as nações receberão, as nações receberão frutos da conferência Impulse 2026. Vai receber frutos da conferência Impulse 2026. Que Jesus Cristo nos abençoe hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Deus trouxe ao meu coração uma memória. Alguns aqui já ouviram, acredito que a maioria não. E quando a Yasmin trazia aqui e ela orava, o Senhor me trouxe essa lembrança. Vocês que vieram aqui à frente, vocês que talvez não vieram, mas que oraram no sentido de ir. O que vocês fizeram aqui hoje, o que vocês estão fazendo é uma aliança. E eu espero em Deus que vocês de verdade saibam conscientemente o que vocês estão fazendo, porque Deus não desconsidera nada. Hoje, se eu estou aqui nesse altar, isso começou aos 15 anos de idade. Eu estava num culto de missões na minha igreja, e nesse culto um missionário de Moçambique também, ele pregava, e ele, no final do culto, ele fez um apelo e ele perguntou quantas pessoas queriam serem enviadas. E ele falou: olha, só vem à frente se você tiver certeza. Se você não tiver certeza, você não vem, porque Deus não brinca. E aí eu falei: eu quero. E aí eu fui, eu e mais uma pessoa. Quando eu olhei pro lado assim, abri o olho assim, eu pensei que ia ter muitas pessoas. Só tinha eu e mais um. E eu não sei qual foi o destino desse irmão que estava comigo lá nesse dia, mas eu sei do meu destino. E eu acreditei profundamente que eu ia para a África. E eu casei com um cara que não tem chamado missionário, tem chamado para ser pastor local. Eu falei: Senhor, alguma coisa não deu certo nesse filho. Mas eu sei que eu casei certo, então tem um negócio aí.
E aí, a vida seguiu. Já estava aqui em Brasília, vim para Brasília. Quando cheguei aqui, falei: Deus, cadê a África lá dos 15 anos? E Deus falou assim: olha em volta. E eu vi. E aí Deus abriu os meus olhos espirituais. E eu vi uma terra seca, faminta, com muitas dificuldades, não que eu pudesse as ver com os meus olhos nus, mas espiritualmente falando. E Deus falou assim: essa é sua África. Então, queridos, o que você fez aqui hoje foi uma aliança com os céus. Não se preocupe com o lugar para onde Deus vai te enviar. Se é para a África, se é para, não sei, para a Europa, se é para a Ásia. Isso não importa de verdade. Só se lembre que você hoje fez uma aliança. E o céu trabalha com aqueles que se aliançam. Deus, Ele permanece cumprindo as promessas na vida daqueles que se aliançam verdadeiramente. Não se preocupe para onde você vai, mas se preocupe com o que você vai derramar aonde você for. Hoje nós estamos aqui. Eu não tinha a mínima ideia. Eu jamais poderia imaginar, eu nunca pensei, nunca sonhei com nenhum de vocês. Nunca sonhei que seria pastora de igreja, nunca orei por isso. Mas Deus faz conforme os termos da aliança que nós nos dispomos a fazer com Ele. Então tenha isso no seu coração. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você se ajoelhou diante desse altar, agora esteja disponível. Deus vai fazer. Não se preocupe com os locais. O local não importa. Aonde tiver vidas, lá é um lugar para você. Aonde tiver pessoas, lá é um lugar para você. Aonde tiver uma alma, lá é um lugar para você. E eu sei que nós, na nossa juventude, né, no nosso auge, a gente se preocupa com fazer com que as coisas deem certo. Não tem nada de errado nisso. Isso só não pode desviar o seu foco. Como eu, nos meus 15 anos, eu pensei piamente que eu fosse para a África. Quem sabe eu não vou agora, gente. Olha só. Quem sabe não, eu vou, em nome de Jesus, né? Ano que vem, 2027. Eu estou falando assim, né? De uma forma mais pontual em relação a missões. Mas isso não é a preocupação. A preocupação é, hoje eu estou no lugar que Deus me chamou para estar e me colocou. Não se preocupe. Deus trouxe isso ao meu coração. Eu creio que há um lugar que essa palavra vai encontrar pouso. Só se preocupe em manter a sua aliança, porque aquilo que você fez aqui hoje foi uma aliança e Deus considera aquilo que você fez aqui diante do altar, e Ele vai te dar todas as armas, Ele vai te dar todos os recursos, Ele vai te dar tudo que você precisa. Só não se preocupe e espera no tempo do Senhor. Amém? Vini. Amém? Estão prontos? Tem um monte de mala ali pronta pra gente viajar, hein? Já comecem a orar, porque hoje à noite não esqueçam do passaporte. Traga seus passaportes, deixa aqui em cima do altar, porque um novo tempo, uma nova estação, Deus tem nos chamado para viver. E agora, queria pedir para os meninos aí que estão com a programação, nós vamos para o almoço e à tarde estarão livres, né? E à noite voltamos às, Francisco, 20 horas. Check-in às 19
19 horas, 19h30 e 20 horas a gente volta com culto à noite. Ainda tem mais, amém? Hoje à noite quem vai estar ministrando vai ser o pastor Daniel Bunahé. E eu tenho certeza que aquilo que nós começamos a vivenciar aqui à noite vai ser um derramar sobrenatural da parte de Deus. Amém? Então nós vamos estar com o pessoal do Emaús também hoje à noite. Então chegue cedo para não ficar sem lugar. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Queria convidar aqui para fazer essa oração final. Cadê a Jennifer? Vem orar. Jennifer sempre está quietinha. Não, você sobe aqui. Você vem. Essa missionária que Deus tem levantado. Ela pensa que Deus não está vendo ela. Mas vai chegar o momento. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem arrancado. Obrigada, Senhor, por todas as escamas que estão sendo retiradas dos nossos corações. Mas nós queremos mais, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem mais para nós. Pai, nós queremos não apenas sentir a Tua glória, mas encontrar o Teu amor, Pai. Nós queremos nos levantar e nos manifestar como Teus filhos. Nós queremos, Senhor Jesus, glorificar o Teu santo nome. Nós queremos, Senhor Jesus, perder todo e qualquer temor aos homens. Nós queremos engrandecer a Tua voz, Senhor, porque nós somos chamados e escolhidos para proclamar a Tua voz por onde quer que o Senhor nos encaminha. Pai, que o Senhor possa gerar em nós uma nova concepção de família, porque família para o Senhor significa missões, e missões para encontrar as almas que estão sofrendo. Eu oro para que no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos marque com o Teu sofrimento, Senhor. Nos deixa sentir a dor que há no Seu coração. Nos incomode a tal ponto, Pai, que se necessário for, nem conseguiremos levantar da cama até que a gente responda com sim a Tua vontade. Há pessoas morrendo lá fora por causa do nosso silêncio. E o Senhor não nos chamou para ficarmos calados, porque o nosso Deus não é um Deus mudo. O nosso Deus é um Deus que fala a verdade. O nosso Deus é um Deus que provê. O nosso Deus é um Deus que exala amor e salvação. Aonde estão aqueles que irão anunciar a palavra? Aonde estão aqueles que irão carregar a cruz em nome do Senhor? Nos capacita com o Teu amor. Nos capacita com o Teu poder. Envolve a Tua presença sobre nós. Nos coloca revestido com o manto de santidade. Arranca, Senhor. Coloca para fora toda a imundícia que há em nós, todas as trevas que há em nós. Chega, Senhor, dessa mornidão, dessa apatia espiritual, dessa frieza. E que se levantem aqueles que proclamam o nome do nosso Senhor. Que seja para a Tua honra, que seja para a Tua glória, que seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A vontade de continuar aqui e não ir embora, mas vamos descansar um pouquinho e daqui a pouco nós estaremos aqui de volta, amém? Deus abençoe a todos. Vamos pro almoço, ó. Embarcaram por aqui, desembarque pela minha esquerda, tá bom? Deus abençoe e até mais tarde.